pessoal, boa noite, vida longa e próspera para todos nós. Hoje, domingo, dia 17 de dezembro, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um questionamento que foi colocado no nosso grupo de WhatsApp do Vida Longa e Próspera. O nosso colega Márcio fez um questionamento a respeito de um fundo de investimento imobiliário que está para ter a sua oferta inicial, vai ter o seu IPO, como a gente chama, em breve. Está na fase aí de reservas das cotas no seu lançamento aí no mercado primário, né, antes de ser negociado diretamente na bolsa, né, na Bovespa. Bem, Calog 11, esse foi o ativo aí que foi questionado pelo nosso colega aí do grupo. E aí ele perguntou qual era a opinião, né? Nossa opinião a respeito desse ativo. Eu gosto de deixar bem claro que normalmente eu não gosto de entrar em IPO. Eu prefiro negociar no mercado secundário, ou seja, negociar diretamente na bolsa, porque é na bolsa onde a gente vai ter a verdadeira relação de oferta e demanda, né, e isso naturalmente vai gerar uma flutuação no valor da cota e a gente vai passar a ter uma visão mais clara do valor justo em que a cota passará a ser negociada. Então, no mercado primário a gente não tem isso. No mercado primário há o lançamento do ativo, pessoas vão lá e reservam, pessoas que em princípio tomam conhecimento, né, do lançamento, mas essas pessoas não vão comprar de outros investidores, de outros cotistas, vão comprar de uma corretora do banco que está lançando o ativo no mercado, tá? Apenas quando vai para o mercado, que é o mercado secundário, apenas quando a gente tem aí as relações de oferta e demanda estabelecidas pelos investidores de forma geral, né, é que a gente vai ter aí uma noção de se a cota vai valorizar ou não, se ela vai depreciar. E eu fico meio reticente. É necessário fazer uma boa análise do valuation quando a gente tem um IPO, entender bem, né, uma avaliação do próprio produto, para que a gente possa fazer uma operação segura, sem passar, por exemplo, pelo que passaram aí os investidores que compraram no Nubank no seu IPO, e aí com o tempo, depois que o mercado definiu o nível de controle de preços, muitos investidores que compraram no IPO acabaram tendo suas ações desvalorizadas, no caso da Nubank. No caso de um fundo de investimento imobiliário, a gente teria a valorização ou desvalorização da cota, se bem que quem opera com fundos de investimento imobiliário, na verdade, está muito mais preocupado com os proventos que esse fundo vai gerar ao longo do tempo. Porém, é bom você entender como o mercado está reagindo a esse determinado ativo. Eu particularmente prefiro acompanhar, monitorar se é um ativo que eu estou achando que de repente pode despertar o meu interesse. Eu prefiro monitorar o ativo ao longo do tempo para saber se esse é um negócio que vai realmente gerar valor para o investidor, se os proventos que o fundo virá a pagar realmente se concretizam, porque uma coisa é a promessa, né, que é estabelecida no prospecto do fundo de investimento. A outra coisa é a realidade. A gente sabe muito bem que as movimentações de mercado, índices macroeconômicos, eles têm uma certa implicação, eles afetam a remuneração de um fundo de investimento imobiliário.
Se for um fundo do tipo tijolo de algum setor, como por exemplo shopping, imóvel residencial de alto valor, a vacância obviamente vai afetar o nível de remuneração. Variações nos indicadores macroeconômicos também geram impacto nos proventos pagos pelo fundo de investimento. Então, assim, eu particularmente no caso de FII, eu prefiro acompanhar de perto o fundo já rodando após o seu lançamento, para depois realmente eu despertar um interesse, porque no prospecto, pessoal, tá? Num valuation do fundo, tudo que a gente tem são projeções. A gente conjectura uma taxa média de inflação ao longo de 5 anos, a gente conjectura uma taxa média uma taxa de juros básica média ao longo de um determinado período, mas a gente sabe que tudo isso daí pode ter flutuações significativas, porque a economia brasileira, apesar de ser uma economia de mercado estável, ela passa por sazonalidades, e aí isso tudo pode influenciar o valor da cota e o nível de remuneração do ativo. Ou seja, eu não recomendaria entrar em um IPO aí no caso do Calog 11. Há outros ativos aqui que podem ser interessantes. Vejam como a nossa análise pode ficar prejudicada, porque em princípio nesse momento a gente não tem dados de liquidez, a gente não tem dados de patrimônio líquido. Isso aqui em princípio está no valuation, né, da empresa. A relação preço por valor patrimonial vai ser inteiramente dada após o lançamento do ativo no mercado secundário. Então aqui a gente também não tem esse indicador. Isso é um indicador importante para a gente tomar a decisão, para ter uma noção de se o ativo está muito precificado ou pouco precificado. Rentabilidade a gente também não tem, o yield de um determinado período a gente não tem, porque a oferta inicial ainda vai ocorrer. Nossa análise então fica apenas restrita aos dados do patrimônio líquido e do valor patrimonial por cota que são estabelecidos aí no prospecto de lançamento do fundo. Então, você pega aqui alguns indicadores básicos que poderiam nos auxiliar na tomada de decisão, a gente não tem. Como um exemplo aqui para vocês, vou puxar um fundo qualquer aqui, ok? Pegar um aqui que pode ter sido interessante. BCFF. Vamos pegar aqui BCFF 11. Opa, deixa eu só voltar. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui que aparece logo de cara. Eu quero pegar um fundo qualquer para dar uma noção para vocês de como é que uma análise pode funcionar. Peguei aqui, tá? SNCI 11 é um fundo da Suno, né? A gente tem aqui um fundo de recebíveis e imobiliários. Muito provavelmente isso aqui é um ativo do tipo papel, tá? Já que ele está trabalhando aqui com a base dele de rentabilização são créditos de recebíveis. Deixa eu só pegar aqui os dados dele. Pronto, tá aqui, né? Um fundo do tipo de papel, um fundo imobiliário de papel e não de tijolo, tá? Só voltando aqui para cima, percebam que esse fundo ele já foi lançado, tem o valor da cota dele aqui que é negociada na bolsa.
Percebam aqui, ó, a gente tem uma liquidez diária, a gente já tem dados do patrimônio líquido, a gente tem o valor do P sobre VP, que dá uma noção para a gente de como o ativo está se comportando, de sobrevalorização ou subvalorização. Nesse caso aqui, o P por VP é praticamente igual a 1. Então esse ativo, a cota dele tá praticamente no mesmo valor do lançamento. Então o valor patrimonial por cota está sendo praticamente o valor que está sendo negociado na bolsa. E isso, na minha opinião, é bom. Por quê? Porque a cota, o valor patrimonial foi o valor compreendido pelos investidores de forma geral na bolsa como sendo o valor justo da cota, ok? A gente já tem aqui, ó, o último rendimento pago, tá? Ou seja, ele pagou 1% de rendimento, né? No último mês, já que a cota está valendo aqui R$100, né? R$100,34, e ele pagou no último mês, no último período, R$1 por cota. Um yield nos últimos 12 meses aqui, ó, uma rentabilidade nos últimos 12 meses de acima de 12%, na minha opinião, também uma rentabilidade interessante. A rentabilidade no último mês, né, foi de 0,54, né? O que é isso aqui? A rentabilidade da cota. Então, o quanto a cota se valorizou no mês. Então, se valorizou aí 0,54%. Patrimônio líquido de 417 milhões. Um bom patrimônio líquido. Eu acho que qualquer coisa abaixo aí de entre ali 100 e 200 milhões, eu acho que o patrimônio líquido que fica aquém, né? Do ponto de vista de garantia de mercado para os investidores. A gente tem outras informações aqui. Vou pegar aqui embaixo. Percebam, o ativo ele foi lançado, né? Para pegar aqui, ó, foi lançado em 2021, né? Chegou a bater aqui a cota, né? Aproximadamente um pico aqui em 112 quase R$113. Caiu aqui bastante. Isso aqui é efeito da elevação da taxa de juros, ok? Principalmente ao longo do ano passado e também no início de 2023. E aí voltou a subir. Impacto também, influência do IFIX. Isso aqui começou por quê? Por conta já das promessas de redução da taxa básica de juros. E aí o mercado voltou a olhar para a FI com muito mais carinho. Percebam que ele coloca outro dado aqui, né, outras informações. Uma aplicação de 50 mil em 12 meses teria dado um retorno na poupança de 53 mil, enquanto que a rentabilidade do fundo, né, isenta de imposto de renda inclusive, foi bem superior à rentabilidade da poupança. Então, esse fundo cumpre em princípio a promessa dele de garantir uma rentabilidade tendo benchmarking como sendo a poupança. A variação do valor da cota, o valor patrimonial, né? Perceba que tem uma estabilidade muito interessante,
ok? E isso obviamente é bom, porque o valor patrimonial por cota diz respeito a aquilo que está sendo garantido por cada cota como lastro digamos, do fundo. Então, o fundo tem uma série de créditos de recebíveis que são lastro do fundo e conferem aí a remuneração do próprio fundo. E a gente não vê muita variabilidade nisso daqui, o que é bom, né? Por quê? Se o fundo está lançando de repente novas cotas no mercado, significa também que o fundo, do ponto de vista de lastro, ele está expandindo. Tá? Então, o fundo, se ele vai lançar novas cotas no mercado, e com toda certeza ao longo do tempo, desde que ele foi lançado, isso ocorreu, ele precisa também garantir que o patrimônio do fundo, tá, não seja diluído pelo lançamento de novas cotas. Por quê? Porque senão o valor patrimonial por cota cai. Tá? A conta é muito simples. Eu tenho um patrimônio de 1 milhão de reais. E eu tenho no mercado, lancei 100 mil cotas, cada cota valendo R$10. Se eu quiser expandir o lançamento de novas cotas, isso daí pode ter impacto, um reflexo aqui no valor patrimonial por cota e também na remuneração por cota ou provento pago por cota. Se o fundo não tem a preocupação também de expandir o seu patrimônio líquido, aí isso pode prejudicar esse valor patrimonial aqui por cota e também a remuneração por cota paga pelo fundo. E demais informações. Percebam que a gente, depois que um produto é lançado no mercado, a gente tem uma noção do seu comportamento. Se a gente apenas considerar os dados, né, do prospecto para o lançamento do produto, a nossa análise fica um tanto prejudicada. Sem contar que mesmo a gente tendo um valuation muito bem feito, é claro que são profissionais de mercado com devida competência para fazê-lo. Projeção, pessoal, é projeção. Tá? Uma boa projeção não te dá garantia de que aquilo ali vai se configurar no futuro. E uma boa projeção vai te dar uma noção de que você vai estar girando ali em torno de uma média, uma promessa média que pode vir a ocorrer. Essa cota foi lançada a aproximadamente R$100, né? No seu IPO. Percebam que apesar de que hoje o fundo está sendo negociado praticamente pelo valor patrimonial, né, dele, o que é bom, ele ao longo do tempo sofreu flutuações. As remunerações, né, a remuneração do fundo também pode ter sofrido alterações. Inclusive, alguns fundos passam por situações complicadas, né, ao longo do tempo, e eles podem reduzir drasticamente o provento pago a ponto de ser uma remuneração irrisória para o investidor. Então, essa é, em princípio, a dica que a gente vem a dar. É muito importante tomar cuidado. Eu não recomendo, eu particularmente não gosto de entrar no IPO. Eu acho que a gente não tem informação suficiente para uma tomada de decisão, se a gente considerar apenas o prospecto do fundo. Então, minha dica é: vamos esperar o lançamento, vamos ver como é que se comporta o provento do fundo, ok?
A gente pode esperar aí projeções interessantes no médio prazo de remuneração, mas eu devo lembrar que, apesar da gente estar passando por um momento de queda, né, início de queda na taxa de juros, há ainda uma preocupação com relação a indicadores macroeconômicos, como por exemplo inflação, desemprego. Então isso tudo pode vir a gerar inadimplência dos créditos de recebíveis, e isso daí pode impactar a remuneração. Tá? Vamos esperar. A gente espera, não custa nada. Vamos ver como é que o fundo vai ser tratado no mercado secundário quando passar a ser negociado na bolsa, para a gente poder tomar uma decisão. Então, pessoal, essa é a dica aqui do Vida Longa e Próspera para o nosso colega que questionou a respeito do Calog 11, e espero que tenha ajudado aí, né, o investidor na sua tomada de decisão. Pessoal, boa noite para todo mundo, vida longa e próspera para todos nós. Um grande abraço.